Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 18 de abril. Daqui a pouquinho, você sabe bem, o Glorioso vai a campo para poder encarar a equipe do Atlético Goianiense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Só que nesse vídeo daqui, eu quero destacar outros elementos importantes para além desse jogo. Falas de John Textor, ele foi ao STJD, vai estar no estádio Newton Santos hoje, inclusive. E tem um ponto que me chamou bastante a atenção em uma declaração que ele deu. A maré pode estar virando, mesmo que ainda nos bastidores? Você vai entender já já. E eu também quero destacar aqui para você duas declarações do zagueiro Pablo, que inclusive tem chance de jogar nesse confronto de hoje. Ele falou sobre como a sua experiência pode ajudar no desenvolvimento desse miolo de zaga e até de atletas mais jovens, e também saiu em defesa dos seus companheiros, destacando que para um gol sair, a bola tem que passar por 10 jogadores, mais o goleiro, claro. Então existe um sistema defensivo que precisa trabalhar de forma muito consistente. Vamos falar sobre isso, Fogão, só que antes eu te peço por gentileza para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal, sua participação é absolutamente fundamental. Nós estamos com quase 44.900, muito próximos dos 45 mil, e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir até o dia 20, que foi o prazo definido para a gente poder bater essa meta. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você gosta de acompanhar pós-jogo, já coloca aí na sua programação, 1h tem pós-jogo aqui no canal. Vai começar tarde desse jeito, porque eu vou estar no estádio Newton Santos, tenho que voltar para minha casa em Niterói, e dessa maneira preciso de um tempinho aí. Mas 1h, a live já está programada, vai acontecer e que seja um pós-jogo de vitória, não é verdade? Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre essas declarações que o Pablo concedeu na sua coletiva de apresentação. São dois pontos que chamaram a minha atenção e que vale trazer aqui porque são palavras interessantes, declarações que, no meu ponto de vista, demonstram um entendimento do jogo por parte do zagueiro que é importante. Ele disse o seguinte, abre aspas, com 32 anos já vivi várias experiências e isso traz conhecimento. O jogo em si gera várias situações, onde o atleta tem que ter um nível maduro de emoções que precisa ser colocado talvez por um outro atleta. Me coloco à disposição para ajudar os mais jovens, os estrangeiros, porque consigo me comunicar em espanhol. Pela minha experiência, posso contribuir. Vibro muito também, me comunico, procuro ajudar orientando os volantes laterais. Acredito que eu possa contribuir nesse estilo de jogo. O zagueiro precisa se comunicar, porque em um segundo podemos fechar um espaço para deixarmos de sofrer um gol. Essa questão aqui da experiência vivida pelo Pablo e da capacidade de comunicação são características importantíssimas, sem sombra de dúvida. O Alexander Barbosa, me parece, tem essa característica nele, de gostar de falar com os companheiros, de orientar. Só que ele tem a barreira do idioma. Por mais que espanhol e português tenham similaridades, não são iguais. E, naturalmente, uma palavra ou outra pode escapar, pode fugir. Agora, se o Pablo pode auxiliar também nessa evolução, isso eu entendo é interessante. Todos os detalhes podem fazer a diferença, Fogão. A verdade é essa. No entrosamento, à medida que você vai conhecendo os seus companheiros e vai sabendo lidar, se relacionar com cada um deles, isso realmente pode ser um facilitador. E quando você tem um atleta mais experiente, mais vivido, e um jogador mais jovem, como é o caso inclusive do Lucas Halter, que não está atravessando um bom momento, esse jogador mais vivido, ele pode ajudar bastante, justamente para que um atleta possa vir a ser potencializado. Se vai ser o caso do Lucas Halter, eu não sei, mas que o Pablo pode sim ajudar os mais jovens, disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Ele, inclusive, aproveitou para sair em defesa dos companheiros, destacando a necessidade de um sistema defensivo funcionar para que não fique estourando sempre ali no miolo de zaga. Ele comentou o seguinte, abre aspas novamente. O que está acontecendo com os nossos defensores, não sei se é injusto, mas existe um time de 11, de 20 atletas, onde para a bola chegar até o gol, precisa passar por 10 jogadores. Isso é uma construção que precisa ter dentro de um time. Nossa identidade como equipe ainda vai ser mostrada. Temos um mister que está chegando agora, com uma filosofia de trabalho interessante. E com certeza isso tudo vai passar. Acredito que o Botafogo vai voltar a ter consistência defensiva, um ataque poderoso. Isso vai voltar ao normal, com os jogadores de muita qualidade que temos. Nesse ponto aqui, é claro que o Pablo está coberto de razão. A gente aponta para esse e aquele no miolo de zaga, nas laterais, mas a gente também vem falando, até para ser justo, que o sistema defensivo do Botafogo está desarranjado.
A gente, por exemplo, teve naquele primeiro gol do Cruzeiro, na primeira rodada, eu mostrei aqui, fazendo uma análise especificamente desse gol, que vários jogadores tiveram comportamentos nocivos que, juntos, somados, acabaram culminando com todos os espaços que o Cruzeiro precisava para poder chegar ao seu gol do empate. Então, naturalmente, não é uma questão só do Lucas Halter, ou do Barbosa, ou dos laterais. É o time como um todo. Naquele primeiro gol do Cruzeiro, Jefinho, Marçal, Marlon Freitas, Gregory, esses 4 jogadores aqui, e próprio Luiz Henrique também, poderiam ter tido comportamentos que modificariam a configuração daquele lance. E, de repente, a gente não teria sofrido o gol. Então, o Pablo está correto. O miolo de zaga, sim, tem sua responsabilidade, é óbvio, porém, o sistema defensivo precisa ganhar essa consistência. E é o que a gente espera, claro, a partir do jogo de hoje, inclusive, gradativamente, cada vez mais, para que o Botafogo possa competir. Só dá para competir se o seu sistema defensivo, claro, fizer a sua parte. E todos estão envolvidos nisso, todos têm a sua parcela de responsabilidade. Agora, Fogão, falando a respeito de John Textor, que foi ao STJD e estará no estádio Newton Santos, ele até chegou a brincar sobre isso, né, porque achou que poderia estar suspenso, e dessa maneira ele não conseguiria acompanhar essa partida. Porém, ele disse o seguinte, a declaração do Textor: eu achei que fosse ser suspenso, rindo. Felizmente não fui, então vou poder ir ao jogo, vai poder acompanhar a partida direto do estádio Newton Santos. Agora, a declaração que eu quero trazer aqui para você, que pode indicar uma mudança de maré em relação a tudo que o John Textor tem apresentado, é a seguinte, ele falou isso ao UOL. Presidentes, donos de outros clubes vieram até mim e disseram: se nossos jogadores se comportaram de forma inadequada, queremos saber. Na maioria das vezes, os jogadores já foram para outros clubes quando alguém descobre isso. Mesmo que nos bastidores, à medida que o tempo vai passando, à medida que lances do Campeonato Brasileiro esquisitíssimos vão acontecendo, esse apoio a John Textor deve aumentar. O Textor, em outras palavras, ele plantou uma sementinha que vai se espalhando igual um vírus à medida que as rodadas do Campeonato Brasileiro vão acontecendo. Lances esquisitos daqui, lances esquisitos dali, o comportamento de um atleta que ficou meio estranho, tudo isso vai espalhando essa desconfiança de que pode existir alguma coisa. Dessa maneira, as alegações do Textor e o apoio, mesmo que nos bastidores, de forma tímida ainda, acaba aumentando. A tendência natural é essa. É claro que o Textor tem que apresentar todas as evidências. E o próprio, inclusive, falou sobre esse relatório da Good Game, dizendo o seguinte, as pessoas têm minimizado a Good Game, como se fosse só um relatório. É uma metodologia incrível que, pelos últimos 10 anos, é a que tem mais credibilidade no futebol. Eu continuo ouvindo na imprensa, é só relatório da Good Game. Quer saber? Entenda o relatório da Good Game e cale a porra da boca. Pois é, foi assim que o Textor falou. Então, estou trazendo aqui a declaração do jeito que foi. Quando as pessoas dizem que é só relatório da Good Game, primeiro, não é tudo o que temos. Segundo, já seria suficiente. Por que as pessoas dizem isso? Esse questionamento sobre a capacidade que a inteligência artificial tem de identificar padrões fora do habitual. O Textor, ele vai a fundo nessa questão, você sabe disso. Já apresentou provas à Polícia Civil, também vai apresentar na CPI do Senado. Ele, inclusive, entende que o STJD não tem competência para avançar, já que é uma questão criminal, mas o STJD ainda assim quer as provas e tal. Até o julgamento dele hoje foi adiado por mais uma semana. Enfim, tem várias situações acontecendo. Mas essa mudança de maré nos bastidores, me parece, tem um indicativo muito forte. Enfim, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Tu acha também que pode estar tendo uma mudança de maré nos bastidores a partir do momento que dirigentes do futebol brasileiro foram até John Textor para poder sinalizar: queremos saber se algum atleta nosso estiver envolvido? O que você pensa disso, Fogão? E sobre a visão do Pablo, também quero saber sua opinião sobre isso. Então deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa seu like e 1h esteja aqui para o nosso pós-jogo. Que seja um pós-jogo de vitória. Um grande abraço e até daqui a pouco.